E a gente vai começar aqui pela parte de gestão de acessos e identidade, que muitas vezes é o ponto de partida quando a gente fala sobre requisitos e ferramentas de segurança na nuvem. Primeiro de tudo, contas AWS, né? Quando a gente para pensar o que é realmente uma conta da AWS, a conta da AWS ela vai ser basicamente um limite de isolamento, onde você vai poder provisionar esses recursos e ele vai ter essa divisão lógica entre o que faz parte de administração, de acesso à rede, de permissões e compartilhamento de recursos, né? Ele vai ser basicamente uma divisão lógica do ambiente de vocês dentro da AWS. E quando a gente fala de conta da AWS, a gente abre aqui um parênteses, né, de boa prática. O que é importante? Manter os contatos atualizados das contas, tá, gente? Existe uma página lá dentro da console onde você pode colocar contatos ou uma lista de contatos e a AWS às vezes pode querer entrar em contato por algum motivo, tá? Então, como boa prática, até é considerado o uso de uma lista de e-mails, tá? Não precisa ser um único e-mail. E é importante que, caso a AWS às vezes encontre alguma coisa dentro da conta de vocês que possa não estar correta, como por exemplo, às vezes o possível vazamento de alguma access keys, a AWS pode acabar abrindo o ticket e entrando em contato, e eles vão acabar enviando o ticket no e-mail da pessoa que está aqui. E por isso que é importante a gente ter uma lista de contatos, porque às vezes a pessoa pode tirar férias, às vezes a pessoa pode não estar olhando o e-mail dela o tempo todo, e aí às vezes aquilo pode acabar perdido no limbo, né? E quanto mais tempo a gente demora para responder a um ticket desses, né? Pior pode ser, né, para os resultados dentro da nossa infraestrutura. Então é sempre importante deixar isso bem atualizado. Mas então, falando sobre identidade, tá? Alguns conceitos fundamentais. Quando a gente fala de identidade, são basicamente três pontos muito importantes que a gente tem que começar a avaliar. O primeiro de tudo é quem pode acessar, segundo ponto, o quê? A gente tem que pensar nesses três pilares. Então, a ideia aqui é que essa história ela vai acabar se desenvolvendo onde, para cada um desses pilares, você vai possuir mecanismos diferentes de controle. E aonde esses mecanismos geralmente vão acabar se concentrando é no IAM, tá? Então, o IAM ele é basicamente uma espinha dorsal, né, quando a gente fala de políticas e de identidade dentro da AWS. A gente vai falar sobre vários outros serviços que também possuem funcionalidades similares, mas a ideia aqui é que o IAM ele vai te ajudar a controlar, né, o acesso a todos os recursos dentro da AWS. Ele é uma ferramenta gratuita de forma geral e você vai poder, através dele, ter um controle do acesso compartilhado a recursos dentro da conta da AWS, e essas permissões também podem ser granulares, tá? Dependendo da pessoa que está assumindo algum papel, né, alguma política, ou às vezes até mesmo do recurso que você queira permitir, né, o acesso de alguém ou não. E é importante também sempre assegurar que a autenticação multifator, quando a gente fala em nível de conta de AWS, né, quando a gente fala de IAM, é sempre muito importante, e ele também tem ferramentas de federação de identidade. Agora, como que essas identidades do IAM se organizam, tá? Existem vários níveis diferentes que a gente pode falar aqui. O primeiro deles, que talvez vocês já tenham bastante contato, é a conta root de usuário da AWS. A conta root, de forma geral, ela vai ter um acesso completo e restrito a todos os recursos da AWS, tá? Incluindo informações de custos. E abaixo dela, daí você consegue ter outras organizações e outras entidades para usos específicos também. De forma geral, tá? A gente recomenda sempre que não se utilize a conta root para fazer todo o desenvolvimento. Existem alternativas para isso, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre como a gente pode desenvolver de uma forma um pouco mais segura dentro da AWS. Abaixo da conta root, a gente tem usuários do IAM, e aí esses usuários eles podem representar tanto indivíduos, né, pessoas da equipe, sistemas completos ou aplicações que precisam acessar algum serviço da AWS. Existem várias formas diferentes de se organizar isso, né? Dependendo do caso, cada empresa geralmente faz de uma forma diferente. Além disso, outra funcionalidade que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas que é muito poderosa, são as roles, que em português a gente chama de funções, tá? Essas roles, elas vão funcionar de forma similar a um usuário do IAM.
porém, elas podem ser assumidas por qualquer entidade e elas utilizam credenciais temporárias. Então, o que acontece é, quando a gente utiliza um usuário, muitas vezes existem partes do desenvolvimento que acabam provisionando para aquele usuário alguma access key e colocando essa access key dentro do código para poder utilizar outros serviços da AWS. A access key ela é uma credencial de longo prazo, que a gente chama. E ela não é muito recomendada para utilização nesse sentido, pois ela pode, né, no caso de algum vazamento, você pode estar dando os mesmos acessos que aquele usuário do IAM pode ter. E isso pode acabar sendo muito perigoso. Em troca disso, você pode estar utilizando roles. As roles vão utilizar credenciais temporárias e você pode utilizar essas roles para que seus recursos, como uma instância de EC2, possam acessar outros serviços da AWS e fazer esse tipo de comunicação, por exemplo, pegar algum arquivo da S3, escrever algum arquivo no S3, e para isso daí você não precisaria mais estar utilizando Access Keys. Tá? Então, por isso que é bem importante deixar claro essa parte de roles. A gente vai falar talvez um pouco mais na frente sobre algumas funcionalidades mais recentes que a AWS anunciou em relação a roles, mas de forma geral é bem importante deixar isso aqui destacado, tá? E por fim, se vocês estiverem utilizando, né, usuários de IAM, vocês também já devem estar familiarizados com o conceito de grupos. Então, você pode ter aí uma coleção de usuários do IAM e a partir daí você pode especificar essas permissões para vários usuários da mesma forma. Até aqui, gente, tudo bem? Eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Então, não sei se tem alguma pergunta. Mas vamos lá. Tá tomando minha água, desculpa. Mas agora vamos tentar fazer um aprofundamento um pouco maior sobre como essas políticas do IAM elas funcionam, tá? Então, vocês vão ver aqui na parte esquerda da tela como geralmente ela é estruturada, ela é uma notação JSON e ela possui alguns parâmetros que você vai ter que colocar. O primeiro deles é o effect. O effect ele é bem simples, tá? Ele vai ser o efeito de se você está permitindo ou negando alguma ação. A partir daí, você precisa delimitar qual que vai ser a entidade que vai, né, sofrer aquela ação, né? Se vai poder ter o acesso permitido ou negado. Nesse exemplo aqui, por exemplo, você está utilizando um usuário do IAM. Depois disso, a gente tem a própria ação. Então, você pode dizer qual é o tipo de acesso que você está permitindo ou negando para aquela entidade. Nesse exemplo, é um getObject do S3. Depois disso, você vai delimitar quais que vão ser os recursos que vão estar englobados naquela ação. Então, nesse caso, por exemplo, são todos os arquivos que estão dentro de um bucket específico, né, com um prefixo dentro do S3. E, por fim, caso seja necessário, né, estabelecer alguma condição válida para esse tipo de ação. Então, você pode aqui utilizar várias condições diferentes, e a gente já vai ver, né, sobre alguns exemplos, que dizem, né, quais tipos, por exemplo, de usuários podem estar acessando aquele objeto, ou se, por exemplo, você só quer que ele acesse aquele objeto utilizando MFA, etc. Para dar uns exemplos práticos disso, tem aqui 4 cenários diferentes, tá? Você pode, por exemplo, eu acho que vocês conseguem ver meu mouse, né? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, você está permitindo que sejam encerradas instâncias de EC2 somente se a pessoa tiver uma autenticação multifator. Isso é uma ferramenta bem interessante para você ter certeza de que você tem um requisito um pouco maior de segurança para uma ação que seja às vezes tão drástica quanto terminar uma instância de EC2. Você pode utilizar, por exemplo, como condição criptografia em trânsito, algum IP de origem, ou até mesmo utilizando tags. Então, se você tem tags na sua instância de EC2, por exemplo, você pode começar a delimitar quem que pode acessar essas instâncias, ou terminar elas, ou fazer algum tipo de ação baseado na tag que ela tenha. Então, nesse caso, por exemplo, a instância de EC2 ela tem uma tag dizendo que ela está num ambiente de dev. E aí, nesse caso, você pode encerrar essas instâncias. Porque às vezes as suas instâncias em modo de prod, você pode querer ter requisitos mais robustos para impedir que alguma ação seja feita em cima delas. Mas uma coisa bem importante também da gente deixar claro é que quando a gente fala de políticas na AWS, você não necessariamente vai
querer somente colocar políticas nos seus usuários de IAM, né, ou nas suas instâncias. Você pode ter políticas associadas aos recursos em si, você pode ter políticas associadas a permissions boundaries, e existe uma lógica de avaliação de todas essas políticas. Às vezes uma dúvida muito grande é, se existem várias políticas que podem ser colocadas em diversas etapas diferentes, né, da minha infraestrutura, como que a AWS avalia qual política vai acabar se sobressaindo, né, prevalecendo? Existe uma lógica para isso, tá? E essa lógica ela sempre vai começar numa decisão de deny. Como a gente fala, a segurança é sempre uma prioridade máxima. Então, é muito mais importante para a gente que uma ação, se ela não está explícita, ela seja sempre deny no padrão. Então, a AWS ela vai buscar todas as políticas associadas com o usuário e o recurso, e aí somente as políticas que vão corresponder à ação e às condições estabelecidas são avaliadas. Então, a partir daí é feita a avaliação de todas as políticas aplicáveis, e a primeira pergunta é: vai existir um deny explícito, seja a nível de usuário, seja a nível de recurso? Se uma dessas políticas explicita um deny, então a decisão final vai ser sempre um deny explícito, tá? Se não existir um deny explícito, a lógica acaba se invertendo. Existe algum allow? Alguma das políticas permite o acesso àquele recurso, alguma ação? Se sim, a decisão final vai ser um allow. Então, assim, eu não tenho uma política explícita de deny nem no meu usuário, nem no meu recurso, mas existe um allow permitindo no recurso que aquele usuário o acesse. Então, sim, a decisão final vai ser um allow. Mas se não existe deny nem no recurso, nem no usuário, não existe um allow nem no recurso nem no usuário, a decisão vai ser um deny por padrão, justamente para evitar qualquer tipo de ação indesejada. De forma geral, dá para a gente até ir um pouco mais além nesse sentido, mas a lógica de avaliação de políticas é essa, tá? Quando a gente fala sobre autenticação no IAM, os usuários eles podem ter tanto acesso programático, utilizando Access Keys, como eu tinha mencionado, ou pelo próprio console da AWS, utilizando e-mail e senha. Mas algo muito importante da gente deixar claro aqui é que você também pode ter um AD, né, um diretório, e aí corresponder ele, né, com acesso de recursos dentro da AWS. E o Directory Service da AWS ele possui três formas bem principais disso, né? Três funcionalidades, por assim dizer. O primeiro é o AD Connector. Então você fala, Matheus, eu tenho já um AD on-premises e eu só preciso conectar ele com o meu ambiente da nuvem, né? Eu não quero migrar ele completamente para a AWS. Beleza, você pode utilizar o Connector. Mas Matheus, eu estou utilizando aqui, por exemplo, o Samba e eu quero, né, um AD mais simples para eu poder estar provisionado e utilizando as coisas dentro da AWS. A gente tem o Simple AD. Mas se você fala, não, eu queria ter um Microsoft AD mesmo, gerenciado pela AWS provisionado na nuvem, você também tem uma opção com a AWS Managed Microsoft AD. Então existem essas três opções e cada uma delas vai ter todos os seus pormenores de funcionalidades e ferramentas. Se vocês tiverem dúvida em algum deles, qualquer coisa deixem no chat ou entre em contato com alguma das pessoas da nossa equipe e a gente pode ajudar vocês com isso também. Agora vamos falar um pouco sobre credenciais de curta duração, tá? Ao contrário das, eu vou deixar já tudo montado aqui, né? Ao contrário das credenciais de longo prazo, a ideia é que as credenciais de curta duração, você vai estar ali assumindo os roles que a gente fala, por meio de uma confiança pré-estabelecida que você vai colocar na sua política. E, em troca disso, você acaba recebendo credenciais com um limite de tempo para que possa ser feita alguma ação em algum recurso. Então, por exemplo, eu tenho uma instância de EC2 e ela precisa se comunicar com o meu S3. Ao invés de você utilizar uma Access Key dentro da instância de EC2, permitindo um acesso irrestrito ao meu S3, você pode estar fazendo ela assumir um role e a partir daí você vai estabelecer um trust de que somente a sua instância de EC2 assumir aquele role e esse role vai ter políticas dentro dele que vão dizer que, por um determinado período de tempo, a minha instância de EC2 pode se comunicar com o S3 e fazer determinadas ações. Então, isso é algo muito interessante de saber, tá? E essas roles, elas funcionam não somente, eu estou dando um exemplo aqui, tá, de instâncias de EC2, mas você até mesmo pode passar um role para uma outra conta da AWS, caso ela precise ter algum tipo de acesso a uma conta principal. E uma novidade que foi anunciada recentemente
é que a AWS anunciou um serviço, por assim dizer, chamado IAM Roles Anywhere. E através dele você consegue agora trazer essa funcionalidade de roles até mesmo para recursos e ambientes que estão fora da nuvem. Então, é sempre bem interessante saber que tem essa opção e que agora, se você já utiliza às vezes roles dentro da conta da AWS, dependendo do seu caso de uso, você também pode começar a utilizar roles fora para se comunicar com os recursos que você tem dentro da AWS, tá? Só uma pausa aqui para tomar uma aguinha, gente. Vamos lá. Eu não sei se todo mundo já ficou sabendo disso ou não, mas caso vocês já utilizem o AWS Single Sign-On, essa semana foi anunciado que ele está passando por uma espécie de rebranding, tá? Então agora o nosso Single Sign-On, o SSO, ele se chama AWS IAM Identity Center. Então a ideia dele é que você consiga gerenciar, né, de forma central, o acesso para várias contas da AWS e aplicativos de negócios para as suas equipes, né, para a sua força de trabalho. Então, de forma geral, você vai conseguir usar, né, alguma escolha de identidades que você já tenha, ou até mesmo, né, nativas da nuvem. Então, você pode se conectar, às vezes, com outros provedores, né, com outras ferramentas de identidade, e a partir dali você consegue, de forma similar ao que a gente estava discutindo até agora, definir quais são as permissões que esses usuários, né, essas entidades, vão conseguir ter dentro das suas contas da AWS, das suas organizações. Então você pode aí, tem várias opções, tá? Então você pode tanto conectar com algum serviço de diretório e a partir dali, no IAM Identity Center, você pode definir quais são as permissões de acordo com o usuário do seu diretório, ou você pode mesmo criar grupos e usuários dentro do próprio IAM Identity Center. Então é sempre bem interessante saber disso. Existe uma imagem aqui que só mostra de forma geral como é que ele está organizado, mas até o fim da nossa apresentação eu sei que eu vou acabar abrindo a console aqui, mostrando algumas coisas para vocês, e eu acho que dá para a gente ver um pouco melhor na prática sobre como ele vai funcionar, tá? Então, eu vou mostrar aqui, né, de forma geral, que você vai ter o que a gente chama de permission sets. Então, esses permission sets, basicamente, eles vão dizer quais são as permissões que o usuário, quais são os roles que o usuário pode assumir dentro do seu ambiente, né, naquela conta, né, da nuvem, ou você também pode dar uma olhada, né, aqui do lado, tá meio pequeno talvez, né, para ver, se a pessoa, por exemplo, tem acesso pela console, se tem acesso pela command line. Então, é bem importante saber que ele vai te dar uma forma muito granular de você dizer, por exemplo, tal usuário pode acessar essa conta aqui da AWS, mas com um papel de somente leitura. Às vezes, por exemplo, para fins de auditoria. E aí você pode controlar, mas esse usuário tem que ter um papel de leitura, mas ele também tem que ter um papel, por exemplo, de programador para poder provisionar alguma coisa dentro daquela conta. Você pode daí para o mesmo usuário começar a criar diversas formas diferentes de que ele pode acessar aqueles recursos. Em seguida, vamos falar então um pouco de escala, tá? Isso é uma discussão que às vezes é muito prevalente. Então, se você tem às vezes uma equipe muito grande e que você às vezes precisa ter um controle de acesso muito grande a contas de AWS, como é que você pode começar a gerenciar tudo isso, né? Um ambiente em larga escala? Para isso, existe o AWS Organizations. Então, ele vai dar uma forma de governança, né? Gerenciamento de forma centralizada para várias contas AWS. Então, assim, através do Organizations você vai poder não somente automatizar, né, criação e gerenciamento de contas da AWS, mas também configurar os serviços da AWS em várias contas e também algo muito importante é estabelecer permissões, né, a nível de organização, de forma que você possa ter controles melhores sobre o que cada conta pode fazer ou não fazer. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E aí um dos grandes pontos também é que você vai ter um que a gente chama de billing consolidado, né, o faturamento consolidado de várias contas da AWS. Então você consegue ver tudo isso dentro de uma conta management e aí ter todos os seus controles de relatórios da parte da fatura. De uma forma de vista prática, tá? Quais são algumas funcionalidades muito legais do Organizations é que, através dele, você pode começar a criar uma hierarquia de contas. E essa hierarquia, tá? Ela pode funcionar de várias formas diferentes. Então, você pode dizer assim, eu tenho várias contas no meu ambiente AWS dedicadas à segurança. Então, eu quero colocar todas elas sobre a mesma hierarquia. Você pode.
Ah, mas eu tenho, tipo, contas da AWS que funcionam para as minhas aplicações que estejam em produção. E eu quero que todas elas estejam sobre a mesma hierarquia. Você também pode fazer isso, através do que a gente chama de unidade organizacional. Então, eu posso ter uma unidade organizacional de segurança, uma para as minhas aplicações de produção, uma, enfim, né, para a parte de development, né, e teste de serviços novos. E qual que é a grande vantagem de você ter esse controle de hierarquia? É que a nível de hierarquia, você pode começar a controlar as permissões do que aquelas contas que estão abaixo podem fazer. Então, você pode utilizar através do que a gente chama de Service Control Policies, né, as SCPs, controlar os serviços e as ações dentro da AWS. Então, você pode, né, para dar um exemplo geral, eu não quero que ninguém dentro da minha organização, qualquer pessoa em qualquer conta, utilize qualquer região na AWS que não seja São Paulo ou Virgínia. Através, por exemplo, de uma SCP, você pode colocar ela a nível de conta gerencial e essa permissão, né, ou essa proibição, melhor dizendo, ela vai acabar cascateando para todas as unidades organizacionais que estão abaixo. Isso é muito importante porque você não precisa mais daí começar a colocar esses controles em cada uma das contas. Você pode colocar isso a nível de hierarquia e isso vai acabar cascateando para as outras contas que estão abaixo. E a partir daí você pode controlar acesso a serviços, quem pode provisionar, né, tal coisa em tal região, ou até mesmo quais ações vão ser permitidas ou não, dependendo daquela hierarquia. Então isso é muito interessante. Mas e para ajudar a automatizar tudo isso? Gente, eu acho que tem alguém com o microfone desmutado, não sei se tem alguma pergunta, mas qualquer coisa é só falar, gente. É, mas e aí, para automatizar tudo isso, né? Às vezes pode existir uma necessidade de, ok, Matheus, isso é muito interessante, é muito legal isso, mas o que acontece se eu quiser ficar criando novas contas da AWS no meu ambiente? Eu vou ter que ficar colocando daí essas permissões, né? Toda essa parte de configuração inicial da minha conta para todas as contas novas? Não necessariamente. Dependendo do que você queira aplicar, existe um serviço que a gente chama de AWS Control Tower, que ele vai facilitar a automatização dessa configuração dos ambientes multiconta na AWS. Então, você vai ter uma visão gerenciada desses Não. ambientes. Alex, Você... Isso. Alô, gente? tudo bem? Da Eu acho onde? que alguém está desmutado. Tudo jóia, e você? Tudo bem, tô ligando para confirmar seu exame na Alô? segunda-feira, 8h20. É oito h Pessoal? 20 da manhã? Horário de chegada 8h20, exame 8h50. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, gente. Tá tudo certo? Tranquilo. Eu vou seguir aqui, pessoal. Desculpa. O que que o Control Tower ele oferece, tá? Ele vai ajudar você a aplicar o que a gente chama de Landing Zone. E aí, ao invés de eu ficar falando várias funcionalidades aqui, eu quero passar para o próximo slide para vocês verem, talvez de uma forma um pouco mais gráfica, do que o Control Tower te ajuda a configurar. Através de uma Management Account, que eu falei, né, que vai ser a conta principal da AWS, né, que vai ter o billing consolidado e tudo mais, você começa, através do Control Tower, a poder estruturar como é que vai ser o seu ambiente da AWS. Então, o que, que o Control Tower ele vai te entregar, tá? Ele vai te entregar duas contas mais voltadas para a segurança, que a gente chama de uma conta de log archive e uma conta de auditoria ou conta de ferramentas de segurança, né? Dependendo da documentação, você vai ver esses dois termos. E através, por exemplo, dessas contas, ele vai começar a aplicar o que ele chama de guardrails. Esses guardrails, eles vão servir, né, de uma forma bem simples, como cercadinhos, que vão definir quais vão ser as permissões, né, que você vai querer bloquear, por exemplo, a nível de conta ou a nível de unidade organizacional. Então, a conta de Log Archive, ela é recomendada pela AWS como uma conta onde você vai centralizar todos os logs que as suas contas da organização vão estar gerando. E a partir daí, ele começa a colocar guardrails nessas contas de Log Archive para prevenir que as pessoas, por exemplo, consigam entrar lá e modificar esses logs, deletar eles, para que eles possam estar sempre bem íntegros para uma possível auditoria.
E outra conta seria, por exemplo, uma conta de Security Tooling, onde você pode estar, por exemplo, concentrando as suas ferramentas de segurança que vão estar a nível de organização e ter um ambiente daí um pouco mais centralizado para que vocês possam ter esses controles, né, todos esses requisitos daí de compliance para todo o ambiente de organizações. E a partir daí você pode também começar a aplicar guardrails que estejam como opções lá na console e ter assim uma forma um pouco mais prática de você poder conseguir provisionar novas contas, mas ao mesmo tempo ter certeza de que elas vão estar de acordo com as práticas que você está delimitando para suas aplicações. Falando de governança, a gente já falou de governança, né? Agora eu queria falar só um pouco mais de identidade também, né? De login, mas do ponto de vista de aplicação. A gente tem um serviço chamado Amazon Cognito, onde se você tem uma aplicação e você queira fazer um controle, né, de gerenciamento de identidades para aquela aplicação, você pode tanto estar utilizando daí, né, identidades, né, provedores nativos da nuvem ou não, utilizando, né, padrões de autenticação e etc. E aí você vai ter um acesso, né, de segurança avançada para os seus aplicativos e usuários. Então o Cognito ele se integra, né, ele tem SDKs e APIs para que você possa utilizar para vários tipos de aplicação, como iOS, Android, web. E aí a partir dele ele também ele se conecta com outros serviços da AWS, dependendo do que você precisa para sua infraestrutura. Então, API Gateway, Load Balancer, né, ou o próprio Lambda. Ele tem um suporte, né, flexível e escalável, dependendo das linguagens, dos frameworks que sejam utilizados. Então, a gente está falando de Node.js, Angular, React. E ele também tem algo muito interessante, são suporte a formatos abertos e federação também com sites sociais. Então você pode estar utilizando aí formatos abertos para sua aplicação, para autenticação, e você também pode conectar, por exemplo, com Google, Facebook ou Amazon para tornar ainda mais fácil a experiência dos seus usuários finais.